Olá a todos, aqui é o fisioterapeuta André. Ontem fizemos uma live na iniciativa de um grupo chamado MDT Discussões, uma live com o colega Éder, intitulada Os Princípios do MDT e Membros Inferiores. E teve uma repercussão muito interessante. Foi uma live mais longa, então eu resolvi resumir e trazer para vocês os pontos principais. Lembrando que essa live não tem uma ligação com o Instituto, é simplesmente uma iniciativa de compartilhar a vivência e o conhecimento de cada profissional. Para começar, eu falei sobre a minha apresentação. Para quem não me conhece, o meu nome é André de Mello. Atualmente vivo em Brasília, tenho uma clínica chamada Avance Fisioterapia, mas na verdade eu sou de Belo Horizonte. E como um bom mineiro, nada melhor do que começar se apresentando e contando uma história. Essa história vai gerar reflexões em alguns de vocês, afinal, a fisioterapia, vocês que estão aqui assistindo, quem trabalha sobretudo com a especialidade de tratamentos e avaliação de coluna vertebral, vem de diversas escolas, tem pessoas que vêm até de áreas diferentes, então essa reflexão pode gerar uma história, pode gerar uma identificação, e da mesma forma eu queria compartilhar também com vocês uma mudança assim radical, que foi a chegada a Brasília e começar praticamente do zero, também pode gerar uma identificação. Eu sou essencialmente clínico. Eu fiz a minha pós-graduação em fisioterapia esportiva na UFMG, que foi onde eu também fiz a graduação. Eu não sou professor, eu não sou pesquisador, embora eu tenha conhecido aqui em mim um propósito na área educacional, mas é um gosto meu, eu não tenho uma formação dentro da área acadêmica. E por que eu estou falando sobre esse tema de membros inferiores? Na minha formação no FMG e na minha vivência inicial dentro da fisioterapia, eu tive um início precoce com esporte. Eu trabalhei no Clube Atlético Mineiro, na equipe profissional de futebol, e também tive uma vivência no Minas Tênis Clube, que é um clube, para quem conhece, grandioso, é um clube formador de atletas em diversas modalidades olímpicas, e também tive uma oportunidade de, em 2 momentos, ir trabalhar na Europa com jogadores de futebol na França e na Espanha. Então eu considerava, considero que dentro da área esportiva eu consegui aprender e vivenciar com uma nata. Eu tive vivências tanto no Brasil quanto fora. E eu, assim, tive uma boa base de biomecânica, de cinesiologia, com protocolos de tratamento mais acelerado, uma fisioterapia de forma geral mais individual. Tive uma vivência dentro de como funciona o trabalho de outros profissionais, preparadores físicos, técnicos dentro da comissão técnica. Então aprendi como lidar com pessoas, algo além da competência técnica como fisioterapeuta. E dentro desses clubes eu percebi recursos terapêuticos avançados, aprendi também sobre treinamento esportivo e periodização de treinos, que não é algo que está geralmente nas disciplinas de fisioterapia. Então, eu considerava que nesse oceano da fisioterapia esportiva, eu performava bem, eu tinha resultados razoavelmente bons. Mas nesse tempo, eu já comecei a perceber alguns problemas. O fisioterapeuta esportivo se doa, assim, fisicamente muito. É um trabalho fisicamente que gera cansaço. E há uma dependência muito grande dos atletas, uma responsabilidade muito grande da recuperação dos atletas, sempre apenas nos fisioterapeutas. E eu percebia também um certo incômodo, a dependência excessiva de recursos terapêuticos. Eu imaginava, poxa, quando eu me formar e já estiver trabalhando, se eu não tivesse esses recursos de ponta, essa estrutura toda desses clubes que eu que eu trabalho, será que eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho? Eu me questionava. Então eram problemas que vinham à minha mente. E para vocês terem ideia, eu nem conhecia o MDT nessa época. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Eu nem conhecia. Para não dizer que eu não conhecia, eu sabia daqueles. Eu conheci o MDT como um exercício, extensão de Mackenzie, da mesma forma flexão de Williams, estavam exercícios assim incluídos dentro do programa
às vezes, de tratamento dentro do esporte. E há de se considerar que no esporte não há tanto uma incidência de dores ou incapacidades provenientes da coluna lombar. Tá? É mais membros inferiores, a depender do esporte, mais membros superiores. E eu lembro que a convite de um colega, chama Guilherme Branco, eu, mais ou menos 6 anos, vi uma palestra do Liberato, e para revelar aqui para vocês, a minha primeira percepção é de ter visto o Liberato, né, palestrando, e era um profissional de cabelo branco. E eu lembro que aqueles profissionais que eu admirava dentro do esporte, eles me falavam assim: olha, André, fisioterapia tem data de validade, tem prazo de validade. Então, eram profissionais que sabiam que se continuasse naquele ritmo, eles não iam aguentar por muito tempo. Então, me chamou muita atenção ver um profissional falando lá na frente de cabelo branco. Eu disse, cara, como que esse cara aguenta? Né? E tudo que ele falou me fez sentido, mas eu ainda não tinha me gerado ação. A gente sabe que o sapo pula diante da necessidade. E eu ainda não tinha tanto essa necessidade. Bom, até que um belo dia surgiu a oportunidade de vir a Brasília. Eu já namorava a Luísa, minha companheira, há um tempo, e decidi vir para cá. Conheci alguns colegas, então foi uma porta de entrada muito interessante. Trabalhei com eles, eles trabalhavam dentro de uma academia chamada Boritec, e eu percebi algumas coisas que para mim gerou uma tormenta nesse oceano, que antes eu achava que estava navegando bem, mas mar tranquilo não faz bom marinheiro, e para mim fez todo sentido. Quando eu comecei a ter que vender, ou seja, antes os atletas chegavam para mim e eu tinha que comunicar, vender o serviço, isso já foi um desafio. Eu tive uma sorte porque eu nunca trabalhei com fisioterapia de convênio, nada contra, mas para você vender um serviço particular é mais difícil, e acaba que o individual você consegue destrinchar mais o problema e trazer mais para a solução do que ficar fechando muitos pacotes. Isso foi um ponto positivo. Agora, a tormenta que eu digo para vocês foi principalmente com relação ao perfil dos pacientes atendidos. Um atleta, ele tem ele se movimenta, ele depende do corpo para viver, então ele está mais acostumado a treinos mais intensos, e o perfil das pessoas aqui não eram atletas, no máximo atletas recreacionais, não eram profissionais, e pessoas sedentárias. Então eu tive que ajustar o meu jeito de trabalhar, e eu percebi que as condições, na grande maioria, eram de coluna. E eu percebi que o meu barco, que navegava no oceano, fisioterapia esportiva, não conseguia navegar tão bem no mar, no oceano, coluna vertebral. Então eu me vi no meio da tormenta, muito incomodado com resultados pouco satisfatórios, e eu lembrei daquela palestra do Liberato. E aí foi o momento que o sapo pulou. E eu tenho que adentrar adaptar, colocar o meu barco no cais, preparar ele para essas condições que eu ainda desconheço. E daí então foi um momento de mudança. Além da mudança física para Brasília, foi uma mudança de universo de avaliação, de atendimento. Eu mudei os métodos de trabalho. Eu fiz o módulo A, módulo B, e eu fui percebendo que todas aquelas inquietações de será que eu preciso mesmo de muitos recursos para ter bons resultados? Será que os atletas precisam estar muito dependentes de mim para melhorar? Será que eu preciso de muitas sessões? Eu ficava muito cansado, apesar de, por mais que eu ficasse recompensado de ter bons resultados com os atletas, os praticantes de atividade física, eu ficava fisicamente cansado. Então, eu fui percebendo que o MDT ele oferecia tudo isso que eu gostaria de ter respostas. Então, à medida que eu fui fazendo os módulos, tudo na minha mente foi fazendo sentido, e eu mergulhei de cabeça nesse mar. Quando eu falei que eu nem conhecia o MDT, eu nem sabia da existência que existia esse mar MDT. E eu gostaria de ter conhecido isso na faculdade. Infelizmente, nunca tocaram nesse assunto. O máximo era tido como uma técnica. E à medida que eu fui fazendo os módulos, eu achei que eu sabia alguma coisa de MDT, mas hoje eu vejo
porque a minha visão era muito superficial, era uma visão de uma praia, só que o MDT em si, ele é um oceano, ele é um verdadeiro oceano. E eu considero que só depois de ter feito a prova de credenciamento, que eu percebi que o meu barco que eu podia zarpar desse mar e ir começando em direção ao ao alto mar, sem naufragar comparado com aquelas vezes. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o MDT não é uma praia, ele é um oceano. E a visão de muitas pessoas é que ela é só uma praia, que ele é uma coisa muito pontual, que é só desarranjos. E eu espero que daqui a uns 3, 4, 5 anos, eu olhe para hoje e veja que o que eu sabia hoje era muito menos do que eu vou saber naquele momento, no futuro. E que o meu barco esteja mais preparado, ou que eu saiba coordenar bem esse meu computador de bordo, a minha expertise clínica, o raciocínio mais apurado, para conseguir lidar bem com condições que hoje eu ainda não consigo tão bem, condições de vento, evitar algumas tempestades, né? Então, o que eu quero dizer é que hoje, com esse modo de trabalho, esse meu barco, eu consigo transitar entre a parte esportiva e a parte de coluna vertebral com um bom desempenho. Então, o motivo dessa contextualização é para você que já conhece o MDT, confie no sistema, saiba que ele tem um potencial muito grande para avaliar e tratar condições de extremidade, como o Robin Mackenzie já comentou no livro dele. E da mesma forma, você que já considera seus bons resultados, saibam que eles ainda podem melhorar quando você entender a grandeza que é esse método. Aí eu agradeço muito o fato de ter descoberto aí a tempo o MDT. Vamos para a segunda parte. Muito bem. Eu, considerando que as pessoas que estão assistindo esse vídeo já, de certa forma, conhecem o que é MDT, quando me perguntam, quando chega um paciente, não precisa ser atleta, alguém que está com alguma queixa de dor no quadril, na coxa, no joelho, panturrilha, tornozelo e pé, o que que você faz? Não é novidade para a grande maioria que nós vamos avaliar lombar, mesmo que sem sintomas presentes na lombar. Sabemos que alguma condição lombar pode influenciar em sintomas em membros inferiores, tá? Então, uma coisa que é muito interessante do MDT é que a gente avalia, faz uma anamnese, que é uma anamnese padronizada. Isso é uma coisa interessante, porque eu antes não tinha uma avaliação tão padronizada. E isso, imagina, você trabalhar numa clínica ou numa instituição que avalia e intervém de uma forma, outro avalia e intervém de outra forma. Não é nada de errado com isso, mas ter um padrão ajuda na confiabilidade entre colegas ou você com você mesmo. Então, o MDT ele traz uma avaliação padronizada, isso é bem interessante. Para dizer se a gente consegue ajudar uma pessoa ou influenciar, a gente precisa de ter referências, como se fosse uma bússola, que vai guiar para onde você vai tratar. Então, sempre estabeleça referências mecânicas, se há perda de movimento, sintomáticas, além de dor, algum tipo de parestesia, algum tipo de formigamento, choque, peso, todas essas sensações, às vezes difusa, elas são importantes para saber se a gente consegue influenciar nelas. E da mesma forma, referências funcionais. Faz ali algum movimento no seu dia a dia que representa a sua dor, né? Então, com base nisso, nós fazemos alguma intervenção, por exemplo, no caso, avaliando depois a lombar e ver se essas referências modificaram. Se isso muda de forma consistente, provavelmente movimentar a coluna antes de trabalhar a extremidade em si pode ser uma solução, e uma solução simples, tá? E vale ressaltar que o meu barco, quando eu comecei a adentrar no mar aí do MDT, no oceano, eu não tinha, vamos dizer, tantas minúcias para entender essas influências. Eu quero dizer para vocês que se vocês estão avaliando uma condição de, de quadril e de joelho, lembrem que pode ter uma influência de lombar alta ou torácica baixa. Haja vista L1, L2, L3, eles têm uma referência motora e sensitiva em
quadril e joelho. Tá bom? Então, só ressaltando isso. Quando eu falei sobre as referências mecânica, funcional e sintomática, vale a pena também vocês considerarem as referências neurológicas. Há algumas condições que onde há algum teste de tensão neural positivo e caso você movimente a lombar influencia nele, provavelmente essa pessoa tende a recuperar com mais consistência movimentando a lombar. Tá? Então, são alguns pontos. Quando a gente fala sobre movimentar lombar alta, vale considerar a localização dos sintomas. Se eles são bilaterais, provavelmente você ficar mais no plano sagital, movimentando a coluna mais no plano sagital, tende a ter uma porcentagem maior de solução na tomada de decisão clínica. Tá? Agora, se são sintomas unilaterais ou assimétricos, há de se considerar, caso os movimentos no plano sagital estejam nenhum efeito, ou diminui, não melhor, ou pior, aumenta, não pior, pode considerar o componente lateral. E o componente lateral pode ser em rotação, pode ser em inclinação. Eu já vi o Liberato tratando uma paciente, um atleta, certa vez, e foi inclinação lateral num sintoma de joelho. Os deslocamentos laterais, inclusive, podemos fazer até deslocamento um pouco lateral, né, priorizando mais o tronco, né, sentado. Então, tem algumas formas. E há um vídeo do George Supp, é um alemão, professor do MDT, que ao final ele mostra algumas estratégias de você avaliar lombar tirando a influência do quadril, tá? Vamos supor que essa pessoa, paciente, tá muito sintomático e as posições sentado ou de pé não tem uma solução, mude a posição inicial para deitada, tá? A posição inicial deitada, com menor influência da gravidade, pode ser uma solução para você encontrar uma preferência direcional. Algumas pessoas, na conversa com o Éder, têm uma dúvida com relação a pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, ele entra dentro de uma classificação outros pós-cirúrgico, mas vale a pena sempre investigar fatores da lombar que podem ajudar na diminuição dos sintomas pelos efeitos neurofisiológicos, né, da movimentação ali na região e que podem te ajudar seguindo o protocolo baseado em evidências da articulação ou do procedimento específico pós-cirúrgico que você está tratando, tá bom? Então vale a pena investigar isso também. Vamos passar para o terceiro ponto. Terceiro ponto foi uma pergunta que fizeram e é uma dúvida muito frequente, sobretudo das pessoas que vieram muito da escola de tratamento de coluna e talvez não tiveram uma vivência ou um início dentro da fisioterapia ortopédica esportiva mais voltada para tratamento de membros inferiores. As pessoas perguntam o seguinte: já excluí lombar, não tem influência. E aí, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu coloquei na live foi: não se dê por vencido tão rápido. Alguns casos você precisa de 1, 2 ou até 3 encontros para bater o martelo e dizer que realmente não tem influência lombar. Nem todo mundo encontra de primeira, tá bom? Uma vez eu perguntei para o Greg Lynch, no congresso que teve em Brasília, eu perguntei para ele, como que você tem certeza que foi explorada? Ele falou: André, isso é uma pergunta de $1 milhão. Realmente, é expertise e você conseguindo conectar na anamnese mais informações que te dão mais robustez para dizer realmente não é lombar. Tá? Em alguns casos, às vezes é muito claro que não é, mas nem por isso você vai deixar de avaliar a lombar. Tá? Então não se deixe ser vencido e sair rápido da lombar, pode ter alguma influência lá. Tá? Existem algumas pistas, como perda de movimento assimétrica, sintomas unilaterais, a depender até dor noturna, sabe? Acorda à noite por conta da dor. Então tem sintomas neurológicos também envolvidos, lesão não, mas dores prévias, crises prévias lombares. Então tem algumas peças aí na anamnese que faz a gente desconfiar, supor que tem realmente uma influência mais precisa.
Na apostila C, na página 107, tem um algoritmo. Uma vez excluído o lombar, o que fazer? Então, você vai avaliar a articulação-alvo. Tá? Você vai avaliar a articulação-alvo. Antes de eu tocar nesse assunto, vale a pena vocês considerarem que membros inferiores, eles trabalham em conjunto, na maior parte em cadeia fechada, ou seja, você não movimenta só uma articulação isolada da outra, elas funcionam em conjunto. Então, se você tem muita dificuldade em membro inferior, é importante que você tenha uma base em cinesiologia e biomecânica para você entender como essas articulações funcionam em ligação, em cadeia, né? Cadeia cinemática, cadeia cinética fechada, tá? São os movimentos acoplados. Isso é uma coisa que vai te dar maior familiaridade, além de entender a conformidade articular de quadril, joelho e pé. Eu vou entrar nesse assunto. Mas seguindo o algoritmo do MDT, o que eles colocam? Qual que é um ponto que da articulação específica você precisa investigar com os seus testes? Perda de movimento. Será que tem ou não tem? Se tiver sim, a princípio você não pode confirmar nada. Tá? Todas as possibilidades de classificação do MDT, das síndromes MDT, elas são possíveis. Caso não tenha perda, você pode excluir uma disfunção articular. Tá? Segundo, será que tem dor durante o movimento ou a dor é só no final do movimento? Isso começa a gente começa a ter a possibilidade de destrinchar, fazer um diagnóstico diferencial entre mais de uma condição. Geralmente, o desarranjo é aquela condição variável. Ele vai poder estar presente dor durante ou dor no final. Agora, geralmente, a contrátil é mais dor durante o movimento, no arco de movimento, e geralmente articular no final do movimento. Então, você já vai começando a desconfiar de algumas coisas, linkando com as peças da anamnese, tá? Você vai aproveitar o movimento ativo e vai fazer a passiva, levando no final do movimento, tá? Isso também serve para começar a diferenciar entre a disfunção articular e contrátil e começar a investigar também alguma possibilidade ou não de desarranjo. Ainda não dá para confirmar nada, mas você vai juntando essas peças. E o quarto e quinto ponto são os testes resistidos. No caso, eu dividi testes resistidos em dois, porque um vai ser em cadeia aberta, que geralmente são aqueles testes de resistência manual, testes ortopédicos, como alguns falam, manuais. Mas lembrando, o membro inferior, ele precisa ser avaliado em cadeia fechada, por isso que a gente vai pedir para fazer um movimento funcional, que gera uma referência funcional, que é o teste resistido em cadeia fechada. Tá? Então isso fica mais claro na hora de destrinchar entre realmente, será que pode ser uma disfunção contrátil ou disfunção articular? E lembra, disfunção contrátil, ela pode se assemelhar muito com desarranjo. Então, para você fazer o diagnóstico diferencial das duas, você vai ter que destrinchar mais nos testes de movimentos repetidos. Então, vamos dizer, esses 5 pontos, até então não dá para você confirmar nada. O MDT tem uma coisa interessante no modelo de avaliação, que você tem que fazer o teste de movimento repetido para realmente dar um parecer e dar uma classificação diagnóstica. Tá? Então, esses são os pontos. Você tem que direto na articulação, fazer os testes de movimento repetido, específico, e ver o comportamento sintomático e como ele responde nas suas referências para dizer, isso parece um desarranjo, isso pode ser uma disfunção contrátil, isso pode ser uma disfunção articular, ou talvez outros, mecânico inconclusivo. Ou destrinchando ali, e existem várias possibilidades de outros em extremidade, tá? Articulação estruturalmente comprometida, doença de tecido mole. Então, assim, de cabeça, eu vou dizer para vocês que há sim algumas possibilidades pós-cirúrgicos, pós-cirúrgico, que é muito comum. O que eu posso dizer é que comparado com o lombar, extremidade tem mais coisas conclusivas do que inconclusivas, tá? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem, com relação ao mecânico inconclusivo, para mim, é um índice muito baixo, uma porcentagem muito baixa, tá? E também falando sobre cinesiofobia, que foi alguém que tinha perguntado, eu vejo com pouca frequência comparado com lombar, a comparação ela é bem diferente entre cinesiofobia em membros inferiores é menor do que em lombar. Em uma palestra que eu dei para fisioterapeutas e profissionais de educação física, eu pedi para levantarem a mão. Quem já teve dor lombar?
Várias pessoas levantaram. Quem tem medo de ter de novo? Várias pessoas levantaram. Há uma questão cultural e que é difundida de um certo medo, porque parece que ela gera incapacidade e tudo mais. E as pessoas acham que é tudo muito grave. Não é à toa que as pessoas buscam um excesso de consultas com profissionais, exames de imagem, e às vezes não dando alguma coisa conclusiva na avaliação ou no exame de imagem, a pessoa fica preocupada, né? Achando às vezes até que é emocional. Enquanto que a articulação parecem ter mais coisas conclusivas. E aí eu perguntei, quem já teve uma lesão no joelho, no tornozelo? Um monte de gente levantou a mão. Quem tem medo de ter de novo? Por incrível que pareça, pouca gente respondeu assim. Então não é para desconsiderar realmente bandeiras amarelas, barreiras de recuperação, mas elas são menos frequentes, tá bom? Dentro desse ponto, eu comentei, para você que quer entender e ter mais segurança para lidar com membros inferiores, é importante que vocês considerem as articulações. O quadril é uma articulação esferoide. Isso implica que a movimentação tem movimentações variadas para várias direções. Tá? E isso por si só já é um desafio quando a gente está investigando uma possibilidade de um desarranjo, porque tem várias direções. Até você buscar alguma que possa servir como preferência direcional não é tão fácil. E ainda tem um segundo problema, até pelo artigo do Expose, Greg Lynch, George Supp, entre outros, eles mostraram que o quadril é uma articulação bem próxima ali da coluna e que tem uma porcentagem muito alta de influência da coluna nos sintomas ali presentes. Então, ainda tem esse ponto, porque a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Será que tem uma influência maior da coluna ou será que é mais estrutural do quadril? Ou uma condição mais de extremidades? Então, é de difícil diagnóstico. Geralmente, quadril, eu preciso de mais atendimentos, mais consultas, para poder chegar e bater o martelo. É de influência maior da coluna ou a influência maior do quadril. Então, lembrem disso. Estudem bem cinesiologia, isso vai ajudar vocês. Segundo, o joelho já é uma articulação gínglimo, como se fosse uma dobradiça. Ela não é um gínglimo puro porque ela permite rotações, é um gínglimo modificado. Tá? Fica mais fácil. E também é mais fácil encontrar uma possibilidade de uma disfunção contrátil, uma disfunção articular ou mesmo um desarranjo. Tá? É o que eu percebo. E além disso, a porcentagem de influência da coluna ela é menor. Então são duas coisas que facilitam mais. Se tiver um ponto para complicar um pouco o joelho, ele é o elo de ligação entre o que acontece embaixo, proveniente do solo, proveniente do pé, e ele também é um elo de ligação do que acontece no quadril para baixo. Então, ele acaba sendo vítima da história. E refletindo comigo mesmo, não é à toa que os índices de lesões no joelho são muito grandes. Esse é um dos fatores que eu vejo. Tá? E o tornozelo, eu não lembro o tipo específico, mas a articulação do tornozelo, a função dela é permitir que um passo aconteça livremente e ao mesmo tempo que adapta ao solo, seja uma superfície reta, seja uma superfície mais inclinada ou desnivelada ou macia ou dura, areia, grama. Então é importante que ele esteja adaptado para adaptar ao solo, né, e absorver essas movimentações para não sobrecarregar as articulações superiores. Tá? E ainda há de se considerar que os movimentos da pelve de antiversão e retroversão, eles influenciam tudo para baixo. Toda vez que faz uma retroversão, há uma tendência à flexão dos membros das articulações inferiores. Quando a gente faz uma antiversão, o joelho tende a ficar esticado. Tá? Isso é só uma consideração. E lembrando que o lombar tem a condição das raízes nervosas responsáveis pela ativação dos músculos e da parte sensitiva. Tá? Então, quando a coluna lombar ela não está realmente livre ou tem uma condição ali de dor, isso pode envolver reduzindo o desempenho de força muscular ou até desconforto, gerando inibições descendentes, inibição artrogênica, que seja. Então, é uma coisa a se considerar em membros inferiores. Tá? Então, para a gente fechar esse assunto, a função dos membros inferiores, que fique bem claro, eles precisam se movimentar livremente, todas as articulações, com o próprio peso do nosso corpo, sempre apoiado no chão, por isso que é dependente de cadeia cinética fechada, e a função é muito de absorver impacto
absorver excentricamente, dissipar essas energias para poder retornar ao sistema, retornar impulsionando, gerando torque de impulsão, de propulsão do corpo. Geralmente, então, ele absorve e retorna, é como se fosse um comportamento de mola. Tá? E eu, quando comecei a adentrar no MDT, eu fui dando muito mais valor a direcionar o tratamento para exercícios em cadeia cinética fechada, onde eu antes fazia muito cadeia aberta, muito fortalecimento em cadeia aberta e tentava transferir isso logo para a cadeia fechada e às vezes a pessoa não estava preparada, sentia dor, e hoje tudo faz sentido para mim. Eu tento exercitar o máximo possível específico à função das articulações de membros inferiores. Próprio peso do corpo, descarga de peso. E aí que entra a questão de doses certas, que nós vamos comentar logo em seguida, tá bom? Então, fechamos esse terceiro ponto, tá? Vamos entrar para o quarto. Quando o Éder perguntou para mim um quarto ponto, falando, André, você comentou comigo sobre o modelo teórico de capacidade de demanda. Me explica um pouco melhor como ele se encaixa no MDT. Eu falei, olha, ele se encaixa como uma luva. Quando a gente e o que seria o modelo teórico de capacidade de demanda? É um modelo que busca explicar por que algumas lesões, tá? Algumas lesões, ou até dores ou lesões, sobretudo na parte esportiva, por que elas podem ter surgido. Então, ajuda, né, no raciocínio para entender o que aconteceu com o praticante de atividade física, com o paciente, com o atleta, e também ajuda a direcionar o retorno à função, né, dosando doses, cargas mecânicas, e também num programa de prevenção de lesões. E é muito interessante que esse modelo ele se baseia em fatores modificáveis. Fatores modificáveis. Senão, eu nunca me fez muito sentido relacionar que a dor estava ligada com idade apenas, com genética, ou porque a pessoa teve uma lesão prévia igual, quer dizer que ela vai ter de novo. Esses fatores modificáveis são condições de capacidade e condições de demanda. Em outras palavras, o que seria isso? Tudo que é capacidade é a capacidade física ligada aos fatores músculo-esqueléticos do corpo. Força, mobilidade, flexibilidade, todas as valências físicas. E eu resumo isso como se fosse um copo. Esse aqui é um copo de 300 ml. É como se fosse a minha capacidade física. Se eu hoje decidir caminhar, é como se eu estivesse impondo ao meu corpo uma demanda de 50 ml. É fácil. Eu termino e falo, olha, isso nem me cansou. Então, nessa condição, a demanda que eu estou impondo para o meu corpo, ela é menor do que a capacidade física. E isso indica que eu não vou me lesionar por causa disso. E se eu fizer isso um pouco todo dia, o que o corpo entende? Deixa eu aumentar a capacidade do meu corpo para ficar mais preparado para essa demanda. Tá? Então, por isso que o exercício frequente ele gera adaptações. E o copo ele não vai enchendo eternamente porque a gente alimenta bem, dorme bem, o próprio tempo passar faz o copo se recuperar. Então isso explica em boa parte por que as lesões acontecem. E na hora de você retornar um paciente, te dá mais segurança de ir dosando, fazendo a progressão de carga. Tá bom? E isso funciona muito de forma também não só com atletas. Imagina aquele idoso sedentário que não pratica atividade física, você vai enxergar o copo dele como isso daqui, uma xícara de café. Se ele for caminhar, ele pode terminar e falar, olha, eu senti um pouco de dor, mas no outro dia estava tudo bem. Isso indica que ele encheu o copo até próximo do limite dele. Se ele fizer mais isso, é o estímulo necessário para o copo dele crescer. Ou se ele fizer uma série de exercícios na academia, série de yoga, o corpo, diante de um desafio, ele cresce. Diante do estímulo, ele tenta se adaptar. Músculos, articulações. Existem estímulos certos para determinadas articulações ou determinadas estruturas. Músculo gosta de contração. Osso gosta de impacto.
Tá? Tendão gosta de carga tensional, de ser alongado junto com contração. Tá? E da mesma forma, a articulação gosta de se movimentar livremente, sem restrições, e no membro inferior com o próprio peso do corpo. Então, se você quiser melhorar cada estrutura, é interessante você direcionar exercícios específicos para cada uma delas. Tá? Então, da mesma forma que a pessoa, quando ela tem uma capacidade baixa ainda, se ela tenta correr e corre de uma vez, o copo transborda e ela tem uma lesão. Então, dentro da capacidade de demanda, se você ofertar, impor ao seu corpo uma maior demanda do que ele é capaz, em outras palavras, lesão. Tá? Agora, a parte boa é que um pouco de repouso temporário, nos 3, 4, 5 primeiros dias, faz o copo voltar a secar a água e voltar ao que era antes. O grande problema é quando as pessoas acham que não são capazes de correr, de fazer o exercício que gerou a dor, e aí elas deixam de fazer, e aí o copo, que era isso daqui, vai se desadaptando por causa do repouso prolongado. Isso é um grande risco. Ou aquela pessoa que já é um atleta, que faz uma dose muito grande, uma intensidade de treino, um volume muito grande, entorna o copo, e aí ela vai buscar exame, complica a vida dela fazendo um monte de coisa e ficando em repouso por 2, 3, 4 semanas e tenta voltar a fazer o mesmo estímulo, mesmo treino, e dói do mesmo jeito, e às vezes até mais, porque o fato dela ter ficado em repouso diminuiu a capacidade física dela, e aí ela pensa assim, corrida não é para mim, ou realmente o meu problema é o menisco, o meu problema é isso. Não é isso, e o problema não é a corrida. Eu te pergunto, o quão preparado está o seu corpo? E a maioria das pessoas não foi preparada para o copo ir crescendo de forma que esteja preparado para receber a dose de carga. Espero que vocês tenham entendido essa analogia, ela ajuda demais. Tá? Então, esse é um modelo que se encaixa perfeitamente no MDT. Sobretudo para a gente entender o que estava acontecendo que gerou a lesão, e eu aplico o MDT em 100% dos meus pacientes. Todos que vêm com alguma queixa sintomática, queixa de limitação, eu vou avaliar com o MDT para buscar uma classificação, fazer um tratamento mais assertivo. Mas eu sempre considero na anamnese o que de capacidade de demanda pode estar acontecendo. E na hora de fazer o retorno, eu também considero isso para ele não se machucar de novo e para ter maior segurança no retorno à atividade. Então, foi dessa forma que eu expliquei esse quarto ponto. Vamos para o quinto. Muito bem, então vocês aprenderam que o modelo capacidade e demanda, ele é um modelo que se encaixa tanto para pessoas sedentárias, para pessoas praticantes de atividade física recreacional ou atletas de alto rendimento. E aí o Éder me perguntou, ok, André, então fala para a gente, dentro da sua experiência, o que atletas, como que é a avaliação dentro dos princípios MDT com atletas? Eu falei, não muda nada, a gente segue o mesmo sistema. Só que na anamnese, sobretudo na anamnese, a gente fica de orelha mais em pé. E o que significa isso? Você tem que atentar a informações e cavar mais informações dentro da anamnese que você não faria com alguém que é sedentário ou um praticante de atividade física recreacional, em 2 pontos. Na anamnese, você tem que entender quais são os fatores de cargas incidentes na atividade esportiva desse atleta. Tá? E um segundo ponto, que são fatores que não só mecânicos, tá? Envolvidos com a carreira, tá? Será que é um recreacional ou um atleta, tá? Quais são as metas dele? Então, nós vamos entrar nisso daí. Vamos começar pelo primeiro aqui. É importante vocês se atentarem à modalidade ou gestual que esse atleta pratica, tá? Entender de biomecânica, tá? E, da mesma forma, entender sobre periodização. Como que está o volume de treino, a intensidade de treino, os tempos de recuperação? Pode ser que estejam todos excessivos e, às vezes, só ajustar isso já faz ele se recuperar e voltar a se adaptar na dose certa. Isso é muito comum, tá?
Tem muita gente que acha que treinar muito vai ficar melhor, mas o negócio é treinar certo. E é importante você entender sobre os treinos técnicos, os treinos táticos, será que tem feito alguma condição na academia, tá? Poucos profissionais sabem da existência disso. Profissionais que trabalham só fechados no consultório ou só com MDT. Então, lembrem disso. Todo fisioterapeuta esportivo investigaria isso. E o terceiro ponto, dentro dessa modalidade, como que é a superfície? Será que é na rua? Por exemplo, um corredor. Será que é na rua? Será que é na esteira? Será que é na grama, areia? Como são os materiais que eles utilizam? O tênis pode ter uma influência extra, não que é o vilão da história, mas é uma condição extra, é uma peça no quebra-cabeça. Eu vejo que muita gente valoriza demais o tênis. Tem outras condições que podem resolver ainda tendo o mesmo tênis, mas é um fator a se considerar. Por exemplo, patinadores de velocidade, que eu acompanho aqui em Brasília, eles têm uma dependência de bons materiais. Isso influencia muito a performance e até prevenção de lesões ou recuperação de dores. E também há de se considerar lesões pregressas. Eu sempre considero que um atleta com uma lesão pregressa, talvez ele não tenha tido uma recuperação necessária. A gente sabe que diminuir a dor, a mãe natureza já nos ajuda, mas não indica que essa região foi adequadamente tratada. Tá bom? Esses são os pontos que a gente considera num universo de cargas que estão incidindo ali específico, que têm a relação específica com as queixas que fizeram a pessoa te procurar. E o segundo ponto, extra-mecânicos, é muito diferente trabalhar com atletas recreacionais que não vivem disso, que a maior parte do dia eles não estão tanto em movimento quanto os atletas. Historicamente, assim, durante anos, eles não são fisicamente tão preparados, às vezes o repertório motor não é tão preparado, e até as metas deles, né? Às vezes é uma meta só de correr ali 30 km semanal, ou acompanhar um grupo. É diferente de você considerar uma meta de um atleta, que muitas vezes quer desempenhar para um evento específico, ou para uma competição, ou para a carreira toda, é bem diferente. E também um atleta, ele muitas vezes tem um envolvimento de patrocínio, o que força ele a estar em campo mesmo com dor. Tá? A questão de se é titular ou reserva influencia muito. Como que está, deixa eu ver aqui um ponto, questão de contrato, será que o contrato está terminando ou não? Isso pressiona muito o atleta, questão de sono, alimentação, como que está o ambiente domiciliar. Não são fatores que a gente necessariamente muda, mas a gente tem que considerar. Tá bom? São os pontos que eu trago para vocês. E uma das coisas interessantes do MDT é que, para esses atletas, busque o máximo reproduzir o gestual esportivo e aquele movimento que reproduza a queixa dele. Eu trabalho dentro de uma academia, além da Clínica Avance. Isso é um grande facilitador, porque eu consigo utilizar esteira, elíptico, saltar, correr, eu tenho um espaço amplo. Então, é um ponto para vocês refletirem que o ambiente de academia ele é bem interessante para fisioterapeutas, tá bom? Então, e sobretudo atletas. Não que é de suma importância, mas é interessante. Vocês que conhecem aí a clínica do Liberato, ele tem aparelhos de musculação lá numa sala, num ginásio. Então, é para vocês considerarem, tá bom? Sexto ponto. No sexto ponto, Éder perguntou para mim, André, o que que você percebe que hoje você se aprimorou comparado com aquela época trabalhando com clubes de alto rendimento, ou antes de conhecer o MDT, o que que mudou para melhor? E eu falei, cara, melhorou bastante coisa. Se você que trabalha com fisioterapia e não conhece MDT, primeiro ponto foi uma muito menor dependência do modelo patoanatômico. A gente consegue direcionar um tratamento com mais segurança, uma avaliação com mais segurança e menor dependência de exames físicos ou de um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico. Tá? Porque a gente sabe que esses pontos eles não norteiam o que a gente precisa fazer. Tá?
e também não dão um prognóstico. Eu tinha uma dificuldade em prognóstico. Em membro inferior, de certa forma, como eu falei que as coisas são mais conclusivas, existem alguns prognósticos que batem. Uma lesão muscular pode levar 15 dias, 21 dias, a depender 2 meses. Agora, algumas condições com uma classificação, por exemplo, tendinopatia, quando eu conheci o MDT e eu percebi que o direcionamento do tratamento ele era com base na nossa avaliação, com as respostas avaliadas ali, testando uma intervenção e vendo o efeito sobre as referências, a gente poderia tratar uma condição que seria uma tendinopatia muito rápido, às vezes com 2 semanas, por exemplo, com o comportamento de um desarranjo. Então, isso foi revelador, foi libertador. Hoje eu não tenho tanto esforço físico, mas sim mental. Então, esse é uma menor dependência de exames de imagem, menor dependência para diagnosticar e tratar bem. E é interessante que na UFMG tem uma base biomecânica muito boa. Geralmente a gente não trata como um pacote de receita de bolo. Não é isso. A gente avalia alguns movimentos. Mas, diante disso, eu ainda não via um efeito em mim, um resultado tão bom como é com o MDT. A gente avaliava padrões de movimentos como a pisada, considerava ali pronação, supinação, valgo dinâmico, considerava ritmo lombopélvico, no caso aqui de membro superior, ritmo escapulohumeral. Só que eu percebia dentro do MDT que eu conseguia melhorar os sintomas, mesmo o padrão de movimento não ter mudado. Eu não desconsidero completamente o padrão de movimento, mas eu vejo que um padrão de movimento disfuncional, ele é muito mais uma característica, é como se fosse a capacidade da pessoa ainda não totalmente preparada, do que vamos dizer, o ponto principal, que pode ser o divisor de águas de ficar melhor ou de continuar ainda por mais meses com sintoma. Entende? Então, eu me baseio mais em outras referências do que só o padrão de movimento ou ficar fazendo um pacote de fortalecimentos. A gente fica mais objetivo. Esse foi um segundo ponto, sabe? E uma coisa muito interessante que eu até comentando aqui, diante de um mesmo diagnóstico clínico, podem ter diversas classificações de síndromes mecânicas. Por exemplo, uma pessoa que teve um entorse de tornozelo, ela pode ser sim um outros trauma, que é o que a gente considera no tratamento naturalmente, né? Que é diminuir o inchaço, ganhar movimento e treinar o comportamento, os exercícios de controle motor. Mas há aqueles que, mesmo num quadro mais agudo, pode reagir como se fosse um desarranjo. Tem outros mais com uma disfunção articular. Tá? Na verdade, disfunção articular para uma condição mais aguda não vai ter. Tá? Mas aquele entorse mais tardio, que diminuiu a dor, mas não foi tratado, isso a gente pode tratar de outras formas que não só fortalecendo. Então, é interessante que a mesma condição ela pode ter tratamentos diferentes com base nas respostas avaliadas ali na sua frente. Uma lesão, vamos dizer, meniscal, que alguns falam, não, é cirúrgico. Quantas pessoas podem se comportar de forma positiva, liberando a articulação, fazendo um movimento em uma direção, de forma repetida, que são classificados ali como desarranjo, e outros pode ser um trauma em recuperação, outros pode ser até uma disfunção contrátil, tá? de joelho. Então, é muito interessante isso. Isso é libertador. E quantas lesões musculares, eu até vou comentar num caso real, clínico aqui, de uma condição de posterior da coxa de um atleta que não era só uma disfunção contrátil muscular ali, era uma influência, existia uma influência da lombar referindo a esses sintomas na posterior da coxa. Esse atleta, ao invés de ficar 15 dias tratando, ele, no segundo dia, ele já estava pronto para jogar. No mesmo dia, a gente colocou ele para correr na esteira e ele falou, olha, meu sintoma diminuiu, sumiu. Então é muito interessante. E a frase que eu trouxe aqui é que o MDT, ele apurou a minha habilidade de aplicar carga para remodelação músculo-esquelética, de acordo com a estrutura, num tempo mais precoce e com maior segurança. Isso nada mais é, em outras palavras, do que o princípio de progressão de carga. E outra, de forma mais simples. Para que eu passar para uma pessoa 4, 5 exercícios se eu posso passar um e ter o mesmo resultado?
Tem um artigo mostrando fisioterapia convencional para um tratamento de tendinopatia real, disfunção contrátil, seguindo exercícios gerais ali, voltados, baseados em evidência, para remodelação, e passando um exercício só ali de remodelação dentro do MDT. Os resultados foram semelhantes, não teve um melhor do que o outro. Foram semelhantes. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês preferem? Fazer um e ter o mesmo resultado ou fazer vários? A gente sabe que é difícil para a pessoa ter uma adesão quando ela precisa fazer muita coisa. Então isso já linka com a questão da dificuldade, uma dor comum de fisioterapeutas de ter os pacientes aderindo ao seu tratamento. Então isso me ajudou muito. E ainda dentro da adesão, a gente ainda inclui o componente educacional, que eu nunca tinha dado tanta importância como eu dou hoje. E aquele convencimento, moldando a comunicação para o que é valioso, para o que é relevante para aquela pessoa que você está atendendo, é divisor de águas. Tá? E agradeço tanto ter conhecido o MDT, porque aquela minha fadiga física como profissional, que eu teria assim, um prazo de validade, né, um cansaço, e eu vejo que hoje eu estou dentro de um modelo que eu posso seguir a minha vida toda. E que eu sei que eu navegando nesse oceano ainda vou chegar daqui a 10, 15, 20 anos e vou saber que tem muito chão pela frente. E olhar para trás e saber que a cada ano eu tenho evoluído, que eu não estou estagnado. E é legal do MDT que a gente não assume completa responsabilidade, a gente trabalha em coparticipação. Se o atleta não melhorar, não foi só por causa de você. E isso tem muito no esporte. Geralmente, quando a coisa dá errada, a corda rompe para o lado do fisioterapeuta, para o lado mais fraco. Então, isso é uma coisa bem legal. E muitos profissionais, eles querem isso. Eles querem, num local que eles estão sozinhos, que não tem a ajuda de alguém, resolver o próprio problema. Então, o autotratamento e a educação, elas são fundamentais no esporte. Tá? E eu posso até adiantar, agradecendo aqui ao Instituto, ao Liberato, que me ajudou até financeiramente, porque eu fui deixando de fazer cursos excessivos, cursos da moda, ou ficar comprando recursos terapêuticos de alto custo. Cara, a gente trabalha com simples, com o nosso raciocínio. Eu tenho uma maca, trabalhei por anos numa academia só com uma maca, no modelo que é ali a avaliação do custo do MDT, o paciente sentado na maca, conversando, testa. Eu não preciso de muita coisa. Então eu falei para vocês que eu mudei para Brasília, praticamente sem recurso nenhum, estou crescendo ano após ano, e se um dia vocês precisarem mudar de cidade, saibam que vocês precisam do mínimo, tá bom? E uma condição que eu antes considerava muito no esporte, tem que fazer palmilha. Hoje eu vejo que eu consigo recuperar muito menos, com muito menos dependência de palmilhas, por exemplo. Nada contra, de certa forma, você tira um pouco de carga mecânica, mas eu vejo hoje a palmilha como o último ponto numa escala. Eu primeiro busco classificar dentro do MDT, corrigir dentro de movimentos de remodelação, alteração musculoesquelética, e a maior parte das pessoas já resolve aqui. Algumas poucas pode ter uma relação muito forte de uma condição do pé, que possa ter um controle da pronação excessiva. Geralmente a supinação pode ser consequência de uma rigidez muito forte do tornozelo. Então, assim, eu não trabalho com palmilha, eu indicava para outros colegas, mas eu vou te dizer que eu diminuir 95% dessa necessidade, para não dizer mais. Tá? E se você já trabalha com palmilha, não é que você vai deixar de trabalhar, mas você vai perceber que você resolve de forma mais simples e, ao meu ver, mais ética. Imagina você passar a palmilha para alguém e a pessoa não melhorar. É um tiro no escuro. Então, com o MDT, você fica mais assertivo. As minhas habilidades com bandagens rígidas são interessantes em alguns casos, como trauma e recuperação, eu utilizo, sabe? Agora, o que não dá para fazer é ficar aplicando isso para todo mundo, alguns vão dar certo, outros não, e a gente nem sabe por quê. Então, a MDT te deixa no domínio da situação. Alguns profissionais vão perguntar assim, mas e o recovery? O recovery, ele se encaixa perfeitamente. Se você fez uma demanda de treino grande, está ali cansado, se você fizer de novo, é capaz no segundo, no terceiro dia, o seu copo transbordar. Então, o recovery
uma estratégia de recuperação para você diminuir o nível de esforço físico, tá? Mas, bom, no meu modelo eu trabalho individualmente, eu não tenho estagiários, eu não vejo por que eu vender esse serviço. As pessoas estão ali me procurando porque eu, de certa forma, resolvo um problema. Um recovery eu recomendo para ela fazer em casa, tá bom? O que que quem trabalha dentro dessa de escolas de coluna, MDT, osteopatia, quiro, quem não tem muita vivência com membros inferiores ou esporte, vamos supor, vamos colocar assim, o que que essas pessoas podem aprender com os profissionais que vieram de uma fisioterapia esportiva, ortopédica, e tem muitas coisas também, porque é uma via de mão dupla de conhecimento. Os profissionais são muito bons em treinamento esportivo e periodização, volume, intensidade, vocês podem aprender muito assim. E por exemplo, o volume o nosso corpo ele não tem um painel de controle com matemática, com velocímetro. A gente às vezes sabe que passou da conta testando. Então, quando a gente fala sobre volume, é como se fosse no painel do carro que é a distância percorrida, tá? Geralmente, você, para começar um retorno à função, eu sugiro sempre começar com o volume, ou dando mais valor à distância, ou a velocidade do velocímetro a 60 por hora, não sendo muito rápido logo no começo, preocupando mais em tempo ou distância. A intensidade é quando o velocímetro vai lá em cima, a pessoa quer fazer o movimento, acelerar mais o carro. E a gente sabe que quando a gente faz um trecho que a gente quer acelerar mais o carro, gasta mais combustível. A demanda ela é maior, tá? Pode tornar o copo mais fácil. E aí eu falo, olha, você tomou multa, você passou da conta, então vamos ajustar o seu pace, a sua velocidade e ir contornando também o volume, a distância ou o tempo. Então, eles dominam bem esses princípios, tá? O tema da minha pós-graduação em esporte foi retreinamento de corrida. Então, é algo que entra perfeitamente no MDT, porque nada mais é do que ajuste de carga de impacto da força de reação do solo na corrida, trabalhando com cadência, tá? E com estímulos visuais ou auditivos, como o metrônomo, para você controlar a cadência. Cadências mais altas diminui a força de reação do solo, diminui o comprimento do passo. É uma coisa para vocês aprenderem. É importante vocês entenderem como é que é o funcionamento de uma academia, até para vocês orientarem ou até saberem da execução, para orientar também a execução, entender como é que funciona o ambiente da academia. Tá? E a combinação, gente, de exercícios resistidos com exercícios aeróbicos, para mim é um dos carros-chefes, vamos dizer, um dos segredos que eu tenho. Primeiro eu classifico bem, quando eu vejo que o desarranjo está reduzido, ou são outros, ou um estado de dor crônica, ou outros mecânico inconclusivo, eu já começo com um programa que combine exercícios resistidos com aeróbicos. Haja vista que o exercício aeróbico ele tem um efeito de modulação da dor, sobretudo os HIITs, os intervalados, na medida certa para cada pessoa. Eu utilizo muito o elíptico, e o elíptico, além de ser um tratamento, é uma forma de dia após dia eu ir avaliando se essa demanda em cadeia fechada, né, a pessoa está de pé, se eu despejo ali e a pessoa reage bem no outro dia, a capacidade dela física está apta a isso. Agora, se eu despejo no copo desse menor e a pessoa reage mal, eu sei que essa pessoa vai precisar de mais tempo ou um pouco mais de detalhes nesse retorno à função. Tá? Os profissionais são muito criativos com exercícios. Vale a pena vocês aprenderem com essa criatividade usando poucos recursos e também, por que não, trabalhar em parceria. Todo clube de alto rendimento funciona porque os profissionais trabalham em conjunto. Ninguém cresce sozinho. E a parceria com profissionais de educação física ela é bem válida. Dentro do MDT, a gente não disputa nicho. A gente normalmente não fecha pacotes. A gente quer oferecer solução. E se um profissional de educação física tem um personal que está lesionando, se ele normalmente encaminha para o médico, a grande maioria deles vai vetar, vai deixar a pessoa de repouso, vai medicar ou vai indicar ela tratar em outro local. Resultado, o personal
perdeu o paciente, o aluno, né, o profissional de educação física. Então, eles, muitas vezes, enxergando vocês como parceiros, você resolve o problema e na mesma semana ou no mesmo dia, ele continua com o profissional de educação física. Então, eu vejo a academia como uma vitrine, tá bom? Tocamos o barco. Algumas percepções para fechar aqui é que articulações, membros inferiores, sempre tem um lado para comparar. Então, considerem que quando vocês verem perda de movimento, não necessariamente é o que vocês gostariam que fosse, com base no que é fisiológico. Considere o lado oposto, não acometido. Tá bom? Isso é uma dica válida. Extremidades, elas são sensíveis à carga. Pensem, o membro inferior, de certa forma, ele não está de repouso completo, como é um braço que você coloca uma tipóia. Você está ali pisando o tempo todo. Você só está com repouso completo quando você anda de muleta. Então, se a pessoa está com sintoma, vocês já consideram de antemão que a água já está no meio do copo. Se você, na avaliação ou nos primeiros encontros, fizer muita dose, considerando muita carga, pressão extra, pode ser que em alguns casos que já tem um efeito químico ali um pouco presente, você pode exacerbar e piorar a condição. Então, peque pelo mínimo, tá? Considerando que articulações são muito sensíveis. Começando em cadeia aberta com pressão extra, depois cadeia fechada com menos carga corporal, depois cadeia fechada com peso corporal, para depois começar com movimentos de salto, com aumento de impacto, até voltar a uma prática esportiva. Tá? Uma das dificuldades que eu vejo de pessoas que confundem alongar com alongar músculo, né? Então, ganhar flexibilidade com ganhar mobilidade. Você puxar a perna com a cordinha com a perna esticada não indica que seu joelho esticou. E isso daqui, ó, indica que seu joelho esticou. Então, mobilidade, garantam que a articulação está livre. Uma articulação saudável é uma articulação livre. E muita gente não sabe muito dessa distinção, tanto em joelho quanto em tornozelo, que fica fazendo aquele alongamento de rampinha, mas a articulação continua meio obstruída, como se tivesse uma pedrinha no sapato. Então, isso é uma coisa, uma consideração muito importante. E eu digo isso numa frase que eu sempre falo, que se você fortalece uma articulação que não está totalmente livre, é como se você estivesse caminhando na corda bamba. Um belo dia você pode cair, e a chance de cair é grande, de irritar a articulação. Tá? Então, para fortalecer, eu normalmente garanto que a articulação está mais livre dentro do processo de retorno à função. Tá bom? E como eu falei, a cinesiofobia em extremidade ela é muito menor, mas pode acontecer. Um dos casos clínicos que eu vou comentar agora é com base nisso. Tá? Todo mundo gosta as estratégias criativas de educação, componente educacional. Eu costumo muito utilizar guia de sinal de trânsito, tá? E olha só, gente, quando vocês vão prescrever um exercício que precisa de gerar dor, por exemplo, uma disfunção contrátil, você tem que sentir firmeza na pessoa, no seu atleta, no seu paciente, que ele entendeu aquilo. Não é tão fácil a pessoa aceitar que ela tem que fazer um exercício com dor. Se ela estiver titubeando no componente educacional, ela não vai seguir. Tá? Então, garanta fazendo a leitura da pessoa que ela realmente entendeu isso que você quer passar. Eu utilizo muita analogia do copo d'água. Por exemplo, além de falar uma capacidade física por completo, em alguns casos o atleta ou a pessoa está com uma perna muito mais forte do que a outra. Então, eu até explico que a gente vai precisar dar uma demanda maior para o lado que está mais fraco, para eles ficarem mais equivalentes. Tá? Então, é legal também para falar sobre a simetria de força no retorno à função. Eu falo sobre dor química e dor mecânica, porque as pessoas acham que muitas dores são inflamatórias, e aí eu falo, olha, será que sua dor é igual uma febre? Parece que uma abelha te picou, é igual uma dor de garganta? A pessoa, não. Olha, então sua dor não é inflamatória, ela pode ser uma dor mecânica, né, nociceptiva. E é aquilo, músculo gosta de contração, osso gosta de impacto, são os estímulos que remodelam estruturas específicas. Articulação e cartilagem gostam de movimentos livres, dosando o peso do corpo.
cadeia fechada, e da mesma forma que tendão precisa de tensão com contração, e não é só excêntrica. Quando a gente fala, qual que é o protocolo de recuperação de uma tendinopatia? Não é só o excêntrico é um dos pontos onde o membro inferior está absorvendo carga, ele precisa retornar essa carga. Então, a gente precisa ver também outras articulações, quadril e joelho, para ver se eles estão livres, para não ficar forçando a articulação que está ali com a tendinopatia. E da mesma forma, a gente também precisa da fase concêntrica e até explorar um pouco de pliometria antes do retorno à função. A pliometria, além de uma remodelação, ela serve como um sinalizador para a gente saber, no nosso computador de bordo de suposições assim, né? A gente não tem números, mas para saber se um dos testes para saber se a pessoa está capaz de voltar a fazer uma prática esportiva, assim como saltos, né? Como rope test, entre outros. E os casos clínicos reais, 3 pontos que eu trago para vocês. O primeiro foi de um jogador de futebol profissional do Gama, um atleta jovem, uns 17 anos, e ele veio para mim com um diagnóstico clínico de edema ósseo. E era aquela condição que ele, incapacitante, ele não estava conseguindo jogar, e aí ficava de repouso, a dor voltava, só que sempre que ele tentava voltar para o mesmo estímulo, a dor voltava do mesmo jeito, e até um pouco pior, porque ele estava ficando mais fraco. Procurou um médico, o médico fez a avaliação, diagnóstico de imagem, diagnóstico clínico, e falou, olha, você está com edema ósseo, isso aqui leva uns 3 meses para recuperar. O tratamento que eu te recomendo é a ortotripsia, que é a terapia por ondas de choque. No entanto, esse atleta não estava recuperando, ele até achava que ficava muito sensível. O profissional estava até fazendo anestesia local, para poder fazer a aplicação da onda de choque, estava sendo bem dolorida. E quando eu avaliei, foi muito interessante que ele tinha uma obstrução de movimento. Quando ele estava sem o peso do corpo e fez a dorsiflexão, a princípio estava bem parecido. Quando eu pedi para ele dobrar o joelho, tirando um pouco da influência do gastrocnêmio, da panturrilha, quando ele foi fazer, ficou assimétrico, muito diferente, estava com a articulação presa. Então, essa dica do joelho esticado do joelho dobrado ela é bem interessante, para diferenciar flexibilidade de mobilidade. E ele também estava com um teste de resistência para inversão muito doloroso, 8 em 10, e quando ele ficava na ponta do pé, um teste funcional, 8 em 10. E aí, quando a gente começou a fazer a dorsiflexão em cadeia aberta, melhorou muito sutil, cadeia aberta com pressão essa de uma toalha, melhorou muito sutil, ainda não significativo, e só foi mudar quando ele fez a dorsiflexão na parede. E eu normalmente peço para a pessoa colocar o pé com o tênis assim entre o rodapé e o pé, e o joelho vai avançando, aproximando, à medida que ele foi repetindo, o joelho foi aproximando da parede. É como se tivesse, eu falei com ele, olha, tocou a campainha, tocou a patela na parede, então vamos retestar. Todas as referências mudaram para melhor, esse atleta recuperou em 2 semanas, voltou a jogar, e assim, foi um caso interessantíssimo. Ele, como tinha fechado um pacote da ortotripsia, ele ainda tentou fazer mais uma vez durante o tratamento comigo de 2 semanas, 3 encontros, só que quando ele foi lá, voltou a irritar. Aí falou assim, não, deixa esse negócio de lado. E foi muito legal, porque esse atleta, outro momento, ele foi avaliado com uma dor na posterior da coxa, e quando a gente avaliou a lombar, ele melhorou o sintoma da coxa, que seria tratado como se fosse um estiramento muscular. Ele jogou no dia seguinte. Então, eu até me questionei, eu falei assim, gente, será que lesão pregressa, que é um indicador para outros tipos de lesão, né? Imagina se um desarranjo pregresso também pode ser um outro fator para ter outros. Brincadeiras à parte, ele tinha um desarranjo articular e tinha um desarranjo de origem lombar. Uma segunda condição foi de um atleta de patinação de velocidade, e eles ficam sempre com uma botinha que restringe a articulação, e esse atleta estava com um sintoma de cansaço e de incapacidade no tibial anterior. Eles têm que ficar muito agachados, e esse atleta com o tornozelo muito rígido, ele não conseguia agachar tanto e ele acabava meio que caindo para trás. O centro de gravidade dele ficava atrás, então o tibial anterior ficava contraindo muito para tentar sustentar ele para frente. E esse atleta, a gente foi investigando as estratégias de dorsiflexão com várias estratégias, usei Mulligan, e assim, a mudança era sutil.
e ele ainda estava incapacitante para ele treinar longas distâncias. E aí, quando eu fui investigar a direção oposta, a flexão plantar, com doses mínimas, foi ganhando movimentação e foi incrível. Quando terminou de liberar esse movimento de flexão plantar, ele conseguiu fazer imediatamente a dorsiflexão com o peso do corpo dele, que eu não tinha conseguido em 2, 3 semanas. Então, quem trabalha com esporte, talvez não entenda que você ir na direção oposta pode liberar um movimento. Tá? Então, ele tinha uma preferência direcional para flexão plantar. E o último caso, para não dizer que não existe barreiras de recuperação, bandeiras amarelas e membros inferiores, eu atendi uma professora de yoga que teve um movimento brusco, que cursou com obstrução e dor do joelho. Ela fez o exame de imagem antes de me procurar, estava com a condição de lesão meniscal, alça de balde, e essa paciente ela foi recuperando dentro dos princípios. A gente entrou na piscina, fez movimentação e extensão na direção preferencial. Ela ia fazendo o programa em casa, mas ela estava assim com muita incerteza, com muito medo. E dessa forma ela foi criando tantas barreiras, com medo do que seria no futuro. E por mais que eu tentasse acessar, ajudar ela nesses pontos, eu não estava sendo suficiente. E ela optou por fazer a menissectomia e voltou, tratou comigo e foi tudo bem. Então é só para vocês entenderem que, por mais que nós, até nós profissionais de saúde, agindo racionalmente, quando a gente tem dor, a gente tira o nosso cérebro racional, ele deixa de ficar muito ativo, presente, e a gente começa a agir emocionalmente. Eu tentei comunicar com ela de uma forma não racional, mas realmente não foi possível. O que eu achei interessante é que a cirurgia menissectomia é uma condição simples, eu nem insistir tanto, porque eu vi que aquilo era valioso para ela, e sabendo dos riscos mínimos, correu tudo bem. Se fosse uma condição de uma cirurgia mais controversa, eu com certeza iria insistir mais com ela. Mas o que eu quero dizer é que é importante também a gente considerar as preferências do paciente e saber até onde a gente pode ajudar. Tá bom? Então, esses foram os pontos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, pode ajudar muitas pessoas. E qualquer dúvida, comente aqui na descrição. Valeu!